Quem disse que as igrejas evangélicas devem fechar suas portas? Veja o que o presidente ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenta acerca das igrejas evangélicas. Ter sido evitada muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. É um absurdo. Nós não podemos misturar as coisas. É óbvio que o ex-presidente Lula está se referindo a essas igrejas neopentecostais que surgiram nesses últimos dias, vendendo feijão, vendendo galinho de arruda, água que veio de Jerusalém, de Israel, do Rio Jordão. Essas igrejas que realmente fizeram do evangelho um sincretismo religioso. Eu não acredito que o ex-presidente Lula esteja se referindo às igrejas sérias, às igrejas históricas que vêm fazendo a diferença nesse Brasil, as igrejas que vêm pregando o evangelho, restaurando milhares de vidas. Você tem ideia do trabalho dos batistas brasileiros, da Cristolândia em São Paulo? O trabalho de voluntários de uma igreja batista de São Paulo está ajudando na recuperação de dependentes de crack. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. Em meio à Cracolândia, a porta que se abre pode ser o começo de uma nova vida. Foi assim com Clodemir. Um dia eu entrei por essas portas, sem roupa, sem calçado, sem nada. Tava 3 meses com a mesma roupa, 3 meses sem tomar banho. Primeiro o convite. Querido, você já tomou banho já? Depois o chuveiro quente, roupas limpas, comida, um abraço. É assim, com o básico e o muito importante, que começa o trabalho dos fiéis da Igreja Batista no lugar que ficou conhecido como a Cristolândia. Aqui é preciso entrar com as próprias pernas e normalmente isso acontece quando o usuário chegou ao fundo do poço e quer ajuda. Eu sempre me senti um lixo. Na rua eu me sinto um lixo. Eu quero voltar para casa e voltar para minha família. Principalmente parar com o crack. Porque o crack não é vida, é destruição. Aqui a porta sempre aberta é o começo de um longo processo. A base do tratamento aqui na Cristolândia é a vontade do dependente de largar as drogas, mas fazer com que o desejo seja mais forte que a vontade de usar não é uma tarefa fácil. A primeira etapa é a mais difícil. Quem fica internado quase não usa medicamentos, apenas os que são absolutamente necessários e prescritos pelos médicos. A ideia é que o dependente tenha consciência e participe do tratamento. Fé é um valor muito importante para nós, mas nós cremos no desejo de a pessoa deliberadamente ter a sua vida mudada radicalmente para uma outra direção, para um outro caminho. Os desvios acontecem. Por que você recaiu? Eu recaí porque eu pensei que estava bom. Eu bati o pé, falei, não, vou embora. Me dá uma loucura, é tipo assim, abstinência, né? Mas segundo os responsáveis, 40% ficam e passam para as outras fases do processo, que incluem a vida e o trabalho no campo, a reaproximação com a família. Em 3 anos, a Cristolândia conta 400 dependentes recuperados. Cristiano hoje veio tentar novamente. Eu vou ficar. Pode haver o que haver, eu vou ficar. Eu quero recuperar. Clodemir está limpo há 3 anos e meio, mas a felicidade não está completa. Falta a gente olhar para aquela calçada do outro lado e não ver mais ninguém deitado naquele lugar. O Estado precisa apoiar o trabalho das igrejas, porque o ser humano, ele é um ser social, espiritual, ele é um ser que precisa estar inserido nesse contexto. Ele não é apenas um ser biológico, ele também é um ser emocional, espiritual, ele tem uma alma. Se ele não tratar bem dessa alma, se ele não cuidar, não administrar os seus problemas, as suas lutas, os seus reveses, ele acaba tirando a sua própria vida. Você tem ideia de quantas pessoas nessa pandemia se suicidaram, tiraram suas próprias vidas, outras pessoas que estão em depressão profunda, pessoas que estão com insônia, pessoas que não conseguem dormir, preocupadas com essa pandemia?
O papel da igreja, do pastor, é ajudar a essas pessoas. As igrejas evangélicas não são culpadas por esse caos que se instaurou no mundo, porque nos cultos as pessoas usam máscaras, as pessoas usam o álcool em gel, eles se sentam com a distância apropriada, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Quem trouxe essa proliferação, quem fez com que uma segunda onda chegasse no nosso Brasil, com certeza não foi as igrejas evangélicas. Certamente foram essas pessoas que estão aí no final de semana fazendo bagunça, baladas, bebendo, fazendo coisas erradas que vocês irão ver nessas imagens. A gente vai trazendo os registros que vão chegando pra gente. Esse baile funk invadiu a madrugada e tirou o sossego da vizinhança. Olha aqui, ó, de um lado da tela, me coloca aqui, por favor, os flagrantes em São Paulo. Baile funk, festa clandestina. E aqui, os flagrantes fora de São Paulo. A gente tem essa multidão no Rio Grande do Norte. A gente tem também registro e flagrante no sul do país, em João Pessoa. A gente tem na Paraíba, né? A gente tem na Praia de Pipa. A gente tem na orla, né, de Porto Alegre também. Vários registros de festas e aglomerações e também baile funk rolando solto nessa madrugada. Então, por favor, não venha culpar as igrejas evangélicas. Respeitem as igrejas evangélicas sérias, ou as igrejas de um modo geral, as igrejas católicas sérias. Respeitem os padres que levam Deus a sérios. Respeitam os pastores, bispos que levam Deus a sérios, porque essas pessoas estão cuidando de vidas. Essas pessoas descem no abismo mais profundo para resgatar esses seres humanos que estão esquecidos, que é considerado a escória da sociedade. Então respeitem, por favor, esses irmãos que estão aí nos hospitais, estão aí nos orfanatos, cuidando dessas pessoas que são esquecidas pela sociedade. Por favor, respeitem a igreja evangélica ou a igreja de um modo geral, porque a igreja é representante de Deus nessa terra. A igreja representa o Senhor Jesus e muitas pessoas, milhares de pessoas estão salvas, estão libertas graças ao poder de Deus através da igreja evangélica.